Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ePeoplecast. Aqui a gente vai conhecer muitas histórias inspiradoras. Iremos falar sobre carreiras, vida pessoal, gestão, liderança e, com certeza, é um lugar de muito aprendizado. Eu sou Bianca de Paula, diretora do grupo, e hoje eu vou ter a honra de conduzir esse bate-papo mega especial com uma pessoa incrível. Afinal de contas, ela já está na empresa há 7 anos. Ela é mãe, ela venceu a obesidade, se tornou uma maratonista, então eu tenho certeza que a gente vai falar muitas histórias de superações. E eu fiquei sabendo que ela está de hobby novo. Eu estou falando, claro, da nossa gestora, Karen Fidelis. Para os íntimos como eu, hoje você pode chamar ela de Cacá. Seja muito bem-vinda, Karen. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial e eu já estou aqui ansiosa, querendo conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigada, Bia. Eu estou muito feliz com o convite, né? Estou muito empolgada para contar um pouquinho mais sobre a minha história, né? Quem é a Karen, como foi a minha jornada, como tem sido a minha jornada profissional, como é ser mãe, enfim, como é a minha vida física, quais foram as transformações. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E espero, de alguma maneira, poder impactar outras vidas, poder ser inspiração para outras mulheres. Que bom! Então, eu já quero começar te perguntando, quem é a Karen? Karen, mulher, mãe, gestora, filha, é uma mulher muito corajosa, uma mulher muito intensa, e muito apaixonada. Que bom. Cara, eu sei que você tem 2 filhas lindas. Elas estão com quantos anos? A Maria Júlia está com 10 anos e a Maria Fernanda, 5 aninhos. Gente, as filhas da Karen são uma coisa de lindeza. A pequenininha, eu acho que ela é artista. Certeza que ela é, porque ela é muito expressiva. E eu sei que você tem uma história toda especial quando você se tornou mãe pela primeira vez, que é com a Maria Júlia. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Você, quando eu falo que você é uma mãe especial, de fato você é uma mãe especial, porque você tem uma filhinha especial. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como é que foi isso, assim, sua primeira gravidez? E como foi, até para, talvez tem outras mães te ouvindo agora, como foi que você descobriu a deficiência auditiva da sua filha? E como que ela está agora? Muito bem, Bia. A Maria Júlia, as minhas 2 filhas, sempre foi desejada. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E Deus nos dá essa oportunidade quando, de fato, estamos preparadas. A Maria Júlia veio como criança normal, tive uma gestação normal. E quando a Maria Júlia nasceu, ela fez alguns exames da orelhinha, que toda criança faz quando nasce, e não descobrimos que ela era deficiente auditiva, seguimos a vida normalmente. Quando ela completou 2 anos, Bia, nós realizamos um outro exame, porque existiam algumas coincidências, mas, de fato, ela não falava como uma criança de 2 anos. E aí nós fizemos um exame que chama Bera, e, através desse exame, a doutora Luciana me contou que a Maria Júlia era surda. Nossa. E ela falou para mim, Bia, eu lembro direitinho desse dia, e ela falou para mim, Karen, a Maria Júlia é surda bilateral. Ela nasceu com a surdez e ela não ouve nada. Dos 2 ouvidos? Dos 2 ouvidos. Eu falei, doutora Luciana, mas a minha filha fala algumas coisas. Mamãe, papai. Ela falou, Karen, são coincidências. Que legal, eu não sabia, Karen. Então, até para que outras mães como eu, que não têm esse conhecimento, a criança mesmo com uma deficiência, ela aprendeu a falar por instinto, por vendo, observando? Leitura labial, né? Então, ela sempre foi uma criança que observava muito a boca. E aí ela foi aprendendo. Mamã, papá, mas não porque ela ouvia, mas porque ela via nós falando. E como foi para você ouvir? Imagino que uma notícia muito difícil, né? Com uma criança de 2 anos. Como foi isso? Bia, o chão abriu e eu... Naquele momento ali, eu falei, meu Deus, e agora? E aí, como mãe, comecei a chorar. E eu falei, nossa, é só eu que tenho uma filha que é surda?
Aí ela, não, Karen, não é só você. E como Deus é maravilhoso, desde o primeiro momento, Bia, Ele colocou pessoas certas no meu caminho. E ela falou, não, Karen, você é uma mãe especial, mas você não é a única mãe especial. Existem várias mães especiais como você. E ela falou assim para mim, eu vou te mandar o contato de uma mãe e ela tem uma filha que é deficiente auditiva e ela vai te ajudar. Eu falei, tá bom. Nesse mesmo dia, essa mãe me chamou, que é a mãe da Isabela. E ela me ajudou e ela começou a conversar comigo, me tranquilizar. E ela é cristã e fonoaudióloga. E aí ela começou a me instruir, acalmar meu coração, me orientar, o que eu poderia fazer, qual era o primeiro passo, porque era um mundo novo, Bia. Por mais que existem pessoas com surdez, a gente conhece disso a partir do momento que faz parte da sua vida, faz parte ali ao seu redor. E aquilo ali não era a minha realidade. E eu fui me direcionando, procurei o Dr. Bruno Bonatti, que é quem fez a cirurgia da minha filha. Ele foi me orientando, me explicou que era uma cirurgia com valor alto, quais eram os procedimentos. Ela talvez ainda não poderia fazer a cirurgia, porque não são todas as pessoas que têm a deficiência auditiva que pode fazer a cirurgia. E aí nós começamos a fazer exames. Fizemos diversos exames e aí foi diagnosticado que, de fato, ela nasceu com a surdez e que ela era uma criança apta a fazer a cirurgia que chama implante coclear. E aí começou toda a nossa história. Na época, nós não tínhamos convênio médico. E é uma cirurgia de alto valor? De alto valor. Na época, a cirurgia foi R$220 mil, então é um valor alto. Na época, Bia, nós não tínhamos convênio médico. E aí nós fomos abençoados pelo Vinícius e por você, por sua família. E aí me colocou no convênio, né? Inclusive pagou esse convênio durante muito tempo para mim e para minha família. E aí nós tínhamos que esperar um período para a carência do convênio. Quando venceu a carência, nós demos a entrada para fazer a cirurgia. Entendi. E a cirurgia seria realizada aqui em Uberlândia mesmo com o Dr. Bruno. Quando demos a entrada na cirurgia, Bia, a cirurgia foi negada, porque o convênio alegou que nós fizemos o convênio já sabendo do caso da Maria Júlia. Mas como Deus é misericordioso e existem muitas pessoas boas na minha vida, a Flavi me ajudou muito nessa época. E até então, Bia, eu não trabalhava na Inove quando isso aconteceu. E eu não conhecia nem você, nem o Vinícius, nem a Flavi. Na verdade, eu não conhecia ninguém, mas a minha família já conhecia vocês. E aí, a Flavi nos ajudou muito quando o convênio negou. E eu lembro direitinho que foi numa quinta-feira, aí eu recebi um telegrama na quarta. Na quinta-feira, eu fui no culto, contei para minha pastora que o convênio tinha negado a cirurgia e que eu estava muito aflita. E naquele momento, ela falou, vamos orar? Eu falei, vamos orar. E na hora que a gente começou a orar, Bia, estava eu, a minha mãe, a pastora e a Maria Júlia. Na hora que a pastora começou a orar, a Maria Júlia veio e colocou as duas mãos no ouvido, como se ela sentisse que nós estávamos orando para aquilo ali. E ela colocou as duas mãos no ouvido. Naquele momento eu arrepiei e eu chorei muito. Quando foi na sexta-feira, Bia, eu recebi um telegrama do convênio informando a cirurgia da Maria Júlia foi aprovada. Na hora que eu vi aquela carta, novamente, fiquei extremamente emocionada. Quando eu liguei no hospital para falar que o convênio tinha aprovado, eles nem sabiam ainda que tinha sido aprovada a cirurgia. Porque eu recebi o telegrama antes deles verificarem no sistema que tinha sido aprovada. E quanto tempo foi, Karen? Você descobriu com 2 anos e a Maria, ela fez a cirurgia com quantos anos? Com 3 anos. Com 3 anos. Então, você levou sua filha com 3 aninhos para fazer uma operação delicada. Sim, Bia. Chegamos no hospital, a cirurgia era 6 horas da manhã, chegamos lá às 5 horas. E a cirurgia, ela precisa rapar a cabecinha, é que ela fez dos 2 ouvidos. Então, ela rapa a cabecinha e por trás da orelha faz um corte fora a fora na orelha. Porque através desse corte, coloca na cóclea da criança alguns eletrodos. São 22 eletrodos que colocam com ímã. Então, eu entreguei a minha filha para os enfermeiros. Foram 6 horas de cirurgia. E naquele momento, mãe aflita, que você entregou o seu bem mais precioso na mão de uma pessoa. E aí mas eu tinha um Deus, e tem um Deus que sempre cuidou de mim. E ficamos esperando
Depois de 6 horas, eles me entregaram ela, com a cabecinha toda enfaixada, ela ainda sedada, e aí foi acordando aos poucos, confusa, como qualquer outra cirurgia, porque é uma anestesia geral. E aí depois começou o processo de recuperação. Eu vi que é tão especial esse momento que você tem uma tatuagem, né? Tenho, sim, Bia. Que é o implante coclear que ela usa dos 2 lados. Então, esse aqui fica de trás da orelha. E esse aqui é o que conecta nos eletrodos, que fica aqui em cima. Que bom. Então, esse aqui conecta e capta o som. E hoje já está com 10 anos. 10 anos. Maria é extremamente dedicada, estudiosa, inteligente, disciplinada, tem falado muitas coisas. Bia, cada palavra que minha filha fala, para mim é uma vitória, eu comemoro, né? Dou os parabéns para ela, compartilho com os professores que me ajudam, têm me ajudado nesse processo. Então, Bia, ela estuda todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E dia de sábado ainda faz aula particular para ajudar ela no desenvolvimento. E tem falado muito bem, tem formado frases, é uma criança que chega no lugar, abraça todo mundo, já faz amizade. E é uma criança incrível, extremamente amável. Que massa. Karen, você acha que nesse tempo, com as suas 2 filhas, mas com a Maria, nesse tudo que você passou, qual característica que você acha que foi desenvolvida em você que é muito forte hoje? Nossa, Bia, muitas. Mas, principalmente, Bia, não comparar e entender que há um tempo para todas as coisas. No início, tudo que nós fazemos na nossa vida, hoje nós temos o hábito de se comparar com outras pessoas. E eu sempre trabalhei, Bia, então eu tinha que organizar a minha vida como mãe, como profissional, como mulher, para que eu ajudasse a minha filha, mas que eu também continuasse fazendo as minhas coisas. Afinal de contas, eu precisava. E eu entendi que eu não podia comparar ela com outras crianças, porque outras crianças é uma outra realidade, né? Então, isso para mim foi o principal, foi o que eu mais aprendi, a não comparar a Maria Júlia, a Karen como mãe, com outras crianças que também possuem a mesma deficiência que ela, com outras mães que tinham uma outra realidade. Então, para mim, esse foi o principal. Nossa, e é um baita ensinamento para mim e para quem está nos ouvindo agora. E pensando um pouco na sua vida, cara, eu até comecei falando sobre isso, porque não sei se exatamente nessa época ou em algum momento, mas quando eu te conheci, você tinha um certo grau de obesidade. E hoje eu olho, e obesidade, é o que eu estou falando, não estou romantizando, estou falando de saúde mesmo. Sim. Obesidade não é sobre um corpo, é sobre ter saúde. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi esse momento da sua vida e quando que você teve um insight. Porque geralmente quando a gente conversa com uma pessoa que era obesa e hoje faz várias atividades como você, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Inclusive tem uma nova atividade que eu fiquei sabendo aí. Eu queria que você me falasse assim, quando foi que você virou a chave? Você falou, bom, eu estou nessa condição, mas eu não mais terei. Porque aqui internamente, não sei se você sabe, mas a Karen é referência em um esporte que ela vai contar pra gente. Inclusive, eu me inspiro muito nela. E como que foi essa virada de chave? Bia, a minha vida mudou completamente em um sábado, quando eu estava conversando com uma mulher. Inclusive, essa mulher é você. Uau, sério? Eu estava conversando... Verdadeiramente, eu não sabia. Quando? Estava conversando com você, nós estávamos no rancho. E eu estava bebendo refrigerante. E você falou assim pra mim, por que você bebe refrigerante? Aí eu falei, bom, porque é gostoso. Aí você, mas me fale mais sobre isso. E aí eu não tinha o que falar. Eu não tinha o que falar. E aí, naquele momento, foi uma semente lançada na minha vida. Porque eu voltei para minha casa e fiquei pensando, bom, por que eu tomo refrigerante? Não era o refrigerante, mas por que eu estava me alimentando de coisas ruins? Refrigerante, doce, gordura. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, gente, eu quero mudar. Eu não quero mais
me alimentar de coisas que não me faz bem. Eu quero ter uma nova vida. E aí foi a partir daí que eu comecei. Isso é quanto tempo? Tem 7 anos, Bia. 7 anos. Que legal. Então, tem 7 anos que a chave da minha vida mudou, que eu comecei a olhar para Karen, cuidar da Karen. E aí foi a partir daí que eu não tomei refrigerante mais. Então, tem 7 anos que eu não tomo refrigerante. E foi aí que começou o meu processo. Mas foi de uma vez? Não, Bia. Por isso que eu falei sobre o comparar. As pessoas hoje são muito imediatistas. Eu parei de tomar refrigerante hoje. Amanhã eu acho que eu já quero ter perdido 20 quilos. Amanhã eu já quero ter transformado. Eu fiquei uma semana comendo certinho e acho que na próxima semana eu já vou ter perdido 10 quilos. E não é assim. Não, absolutamente não. É um processo, é um tempo. E precisa de muita dedicação, de muita disciplina para conseguir fazer isso. Então, durante esse tempo, eu tive pessoas que me inspiraram e fui fazendo as coisas que aquilo que eu via, que aquilo que eu achava que era certo, aquilo que as pessoas me contavam. Isso é tão importante, né, Karen? Porque as pessoas, elas... Infelizmente, nós estamos numa geração, inclusive nós, em alguns momentos, se a gente não treinar, extremamente imediatista. A gente já quer começar e ver resultado, e se a gente não vê resultado, a gente abandona, simplesmente. Então, quando eu olho para a minha vida, por exemplo, a minha história com a musculação específica tem 12 anos. E eu tenho um porte, não sei, né, um pouco mais musculoso, que agrada a alguns, desagrada a outros, enfim, mas me agrada. E as pessoas acham que é só suplementação, anabolizante, alguma coisa assim. E, na verdade, é um conjunto de muitas coisas, né? Existe muito esforço, muita dedicação, mas principalmente tempo. O músculo, como tudo na vida, ele tem que ter maturidade. E é extremamente importante isso que a gente está conversando, porque o desistir é uma decisão. O continuar também é uma decisão. Mas a consequência da atividade física na nossa vida, ou a ausência, vai nos levar para caminhos diferentes, com certeza, lá na nossa vida. E aí eu sei que você tem um esporte que você internamente é muito conhecida como apaixonada por ele. Queria que você me falasse um pouquinho como que ele entrou na sua vida e como que foi a experiência de correr meia maratona. Porque, para mim, cara, que corro meia maratona é assim, sabe, só os fodas mesmo que conseguem fazer. E você fez. E quando você subiu naquele lugar lá e pegou a sua medalha, e só quem corre sabe que o quanto que a gente corre por uma medalha, uma banana e uma pochete... eu fiquei extremamente orgulhosa, porque eu lembrei de toda essa trajetória. Como que foi isso, começar nesse esporte? E qual é o esporte? Tá. Bia, o esporte que todo mundo já conhece, né? Mas as pessoas que assistirem vai ter a oportunidade de conhecer, é a corrida. Karen, você corria? Não. Nada. Eu mal caminhava, Bia. E aí, quando você começou, você estava nesse processo de emagrecimento? Estava nesse processo. Já tinha emagrecido bastante, mas ainda estava mais gordinha. Eu comecei através de um convite da Lara, que é a minha cunhada. E ela me convidou, ela já tinha me convidado várias vezes. Karen, vamos correr. Ela já corria. E aí, um certo dia, eu falei, então vamos. E aí, começamos. Só que eu não corria. E ela falou, então vamos lá, nós vamos começar caminhando. E assim foi, Bia, nós começamos caminhando. Fiquei uma semana correndo 100, andava 100. Corria 100, andava 100. Depois, corria 200, andava 100. E assim por diante. E aí, ela ia comigo toda terça e quinta, 5 horas da manhã, Bia. E ela foi uma mulher, assim, muito importante na minha vida, nesse processo. Porque se não fosse ela, possivelmente eu teria desistido. Porque quem que paga o preço de acordar às 5 horas da manhã para ir para o parque e ensinar uma pessoa a correr? Então, ela amou muito a minha vida, né? Porque isso é um ato de amor. Com certeza. E aí, nós fomos assim, até que um dia, Bia, em um sábado, estava eu, você, a Rosa, a Lara, e foi a primeira vez que eu vi a Rosa. E ela falou assim, vamos lá correr? Aí a Lara, toda protetora. Então, Rosa, nós chamamos ela de Rosinha, né? Então, Rosinha, a Karen ainda não correu 5 quilômetros. Ela correu o máximo 3. Ela falou assim, Lara, pode ir que eu cuido da Karen. E a Lara, não, Rosinha, deixa eu te explicar, não, eu vou junto com vocês e tudo. A Rosa, Lara, você pode ir, você e a Bia, que eu vou correr com a Karen. E a Lara
toda querendo proteger, né? Mas foi na frente. E foi eu e a Rosa. Bia, foi a primeira vez que eu corri os 5 quilômetros sem parar. Uau. Na hora que nós estávamos chegando, e ela o tempo todo, Karen, respira, olha a sua passada, e me orientando. Na hora que nós estávamos chegando, e aí tava vocês lá esperando, e eu lembro, Bia, não sei se você lembra desse dia, o tanto que nós comemoramos. E aí vocês ficaram filmando a minha chegada, e aí a Rosa me abraçou, pulou em mim, nós gritamos e comemoramos. Porque foram 5 quilômetros e foram os meus primeiros 5 quilômetros. Então, eu lembro de muitos momentos. Eu tive a oportunidade de viver muitos momentos especiais na corrida. A corrida veio em um momento onde eu, de fato, olhei para a Karen. Até então, eu olhava para a Karen, Bia, tanto é que eu vim me cuidando durante todo esse período, todos esses anos, mas verdadeiramente eu fiz algo que, de fato, me trouxesse prazer. Que, de fato, eu me sentisse viva, realizada, quem a Karen verdadeiramente era. Então, a corrida, para mim, foi uma transformação. Para mim, é uma válvula de escape, sim. É onde eu vou, onde eu esqueço que eu sou mãe, esqueço que eu sou filha, esqueço tudo, Bia. Eu vou lá, até porque você está correndo, você está prestando atenção no canto dos pássaros, na música que você está ouvindo, vendo as pessoas que passam por você, sentindo aquele vento no rosto. Então, você não pensa em outra coisa a não ser naquele momento. E, além disso, você tem que pensar na respiração, controlar a passada, né, o tempo. Né? Então, é várias coisas. Então, você nem tem tempo para pensar em outra coisa. Mas, de fato, a corrida, Bia, é o esporte que transformou a minha vida. E é interessante quando eu te ouvindo aqui, que tem tantos ensinamentos, né, de tudo que você disse agora, mas a questão da liderança, quando a gente fala de liderança, muitas vezes a gente tenta proteger as pessoas, que foi o caso aí da sua cunhada, tentando proteger, olha, ela ainda não fez, e a gente, às vezes, não incentiva a ir além. A proteção ela é importante, mas o soltar também é importante. Então, nós, como líderes, precisamos entender o momento certo, o time certo, de pagar o preço de acordar às 5 horas da manhã para correr, mas, ao mesmo tempo, de falar, bom, a partir de agora você faz sozinho. E quando eu penso nisso e olho para a minha vida, né, e conhecendo um pouco da sua história, eu percebo que, assim como na corrida, você começa com algumas pessoas, mas depois é você por você mesmo. E na vida também não é assim? A todo tempo você tem falado que tem pessoas que te cercam, Deus sempre cercou pessoas que cuidou de você, mas existem momentos preciosos de aprendizados que é você com você mesmo. E o segundo insight que eu tirei do que você acabou de dizer agora, que também é incrível, faz parte da nossa cultura, é a celebração. O quão importante é ter pessoas que caminham com você e que celebram genuinamente com você quando algo acontece. Então, eu me recordo desses dias. Eu me recordo da ansiedade que eu e a Lara estávamos te esperando, porque a gente sabia que era importante. E a gente celebrou, a gente comemorou e depois nós sentamos num lugar e conversamos. E isso é muito especial. Eu acho que esse é o processo da vida, né? E eu me lembrei agora de um momento que um dia eu te dei um livro, Poder do Hábito, e que é basicamente tudo isso que nós estamos conversando. Mas você é uma pessoa que eu conheço, uma das mais apaixonadas, podemos dizer, pelo esporte corrida. De uma forma geral, o que esse esporte transformou a Karen? Bia, transformou a Karen completamente. Como mulher, como líder, como mãe. Porque, através da corrida, eu entendi que eu posso todas as coisas. Basta eu me dedicar para aquilo. Então, eu aprendi a dedicar, aprendi a dizer não, aprendi a não me comparar, aprendi a entender que existe um tempo para todas as coisas. Aprendi também que é importante ser abundante na vida das outras pessoas, né? Porque várias pessoas passaram na minha vida durante esse processo, e assim como eu tive a Lara que me ajudou, né, a Rosa que me ajudou, você que me acompanhou nesse processo, hoje eu tenho a oportunidade de fazer na vida das pessoas aquilo que em algum momento vocês fizeram na minha vida. E eu lembro, Bia, quando eu fui correr minha primeira meia maratona... Como foi isso? Você começou e foi, em algum momento pensou em desistir? E como que foi finalizar? Porque eu sei que
é uma percentual muito pequeno da população mundial que corre. Meia maratona, não sei se o número está certo ou não, mas é entre 3% e 5% da população mundial que consegue fazer isso. Eu ainda não consegui. Como foi isso para você? Passou na sua cabeça desistir? Como foi finalizar? O que você sentiu? Bia, na semana, até então, estava ali na empolgação. Estava treinando muito para isso, corria bastante, me preparando para essa meia maratona. Quando foi chegando na semana, foi me dando aquele frio na barriga e aquele medo. Será que eu dou conta? Eu nunca tinha corrido 21 quilômetros. O máximo que eu tinha corrido era 18. Mas como se diz, quem corre 18 corre 21. Era o que estava na minha cabeça. E eu falei, bom, vamos lá. E aí eu estava com muito medo, conversei com várias pessoas sobre a corrida. E durante a semana eu ouvi muito um louvor que falou muito comigo, que é Não Sou Mais Escravo do Medo. E eu ouvia bastante aquele louvor. E eu falava, Karen, você não é escravo do medo. Você corre. Você já correu. Se em algum momento você quiser andar, você anda. Você está competindo com ninguém, a não ser com você mesma. E a minha intenção, Bia, na corrida, sempre ser melhor do que eu mesma. Sempre ser melhor do que a minha corrida anterior. Essa é a minha intenção. E eu falei, então vamos lá. Foi eu e a Lara na corrida. Começamos. Bia, a energia da corrida é muito massa. Só quem tá lá para entender. Não tem como explicar, é sentido. Aí você sente aquele arrepio, aquele frio na barriga, mas é uma sensação muito boa. Começamos a corrida, em alguns momentos andamos, em alguns momentos teve vontade de desistir, deu medo, choramos, porque isso também faz parte da corrida. Mas continuamos firme, uma ajudando a outra. E eu e a Lara, não para, vamos lá, nós conseguimos. Nós não somos escravos do medo. Seguimos. Bia, quando faltavam uns 4 quilômetros, a Lara estava sentindo muita dor. E aí ela falou que eu não dou conta mais. Eu falei, vai, você dá conta sim. Só que eu também estava sentindo dor. Só que naquele momento eu falei, gente, está chegando, falta 4 quilômetros, nós vamos conseguir. E eu falava, vamos lá, Lara, nós vamos conseguir, nós estamos chegando, falta 4, falta 3, falta 2. E faltando 1,5 quilômetro, eu olhei na grade e estava o meu irmão e o meu sobrinho. E eu falei para ela, falei, Lara, olha lá em cima, quem está lá te esperando? Uau. E aí, na hora que ela viu eles, sabe, ela ficou assim tão emocionada. Eu falei, então vamos lá, falta pouco. Olha lá, eles estão te esperando, eles vão ver a gente cruzar a linha de chegada, vamos lá. E aí ela falou, então vamos. E aí nós começamos a correr, correndo. E aí, faltando assim, poucos metros, Bia, escutei, Cacai. Aí eu falei, gente, de onde que eu tô escutando isso? E Cacai, gritando. Que eu olhei, tava pessoas da minha equipe me esperando. E eu nem imaginava que elas estavam lá. E tava a Letícia, Monique, os esposos. E eles estavam me esperando, estavam as minhas filhas. E eles começaram a gritar o meu nome, gritar o nome da Lara. Vamos, não para, tá acabando, tá acabando. E aí, Bia, quando nós vimos as pessoas que estavam, porque na corrida é assim, todo mundo comemora por todo mundo, mesmo não conhecendo. E aí, as pessoas que estavam lá à volta, todo mundo gritando e batendo palma. Vamos lá, Cacai, vamos lá, Lara. E aí, a Lara pegou o Vicente. Eu falei, Lara, pega o Vicente, vamos cruzar a linha de chegada com ele no colo. E ela pegou ele e nós cruzamos a linha de chegada. Naquele momento, Bia, eu arrepiava e aí nós choramos, caímos no choro. Mas um choro de alegria, de ter conseguido, de superação, de vencer o medo, de várias coisas que nós rompemos naquele dia. Que bacana. E, de fato, foi um dia que ficou marcado na minha vida. Você compartilhou agora que algumas pessoas da sua equipe estavam ali te observando e torcendo por você e vibrando. Aproveitando que a gente falou sobre isso, a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, mas, na sua opinião, Karen, quando a gente fala de liderança, qual a importância de um líder praticar uma atividade física? Bia, a atividade física, ela muda completamente uma pessoa em relação à autoestima, posicionamento, confiança, postura, credibilidade. Então, é importante para a vida de uma pessoa. E para um líder, principalmente, porque o líder ele é referência, ele é inspiração. E como que eu vou ser referência para o meu liderado se eu não faço aquilo?
Então, as pessoas precisam ver, os meus liderados precisam ver na Karen, de fato, uma mulher que tem postura, uma mulher que se posiciona, uma mulher que confia nela, que cumpre aquilo que falou que iria ser feito. Exatamente. Então, é muito importante as pessoas ver que, de fato, eu faço. E não só falo. Muito bem. E já falando em liderança, eu quero já chegar até aqui. Eu comecei falando que você já está nessa empresa há 7 anos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes de começar, você me contar como é que você chegou aqui. Queria que você falasse rapidinho por onde você passou, o que a Karen fez profissionalmente antes de chegar na Inove. Tá. Antes de entrar na Inove, Bia, eu fazia engenharia civil. Uau! Então, gostava de construção? Gostava de construção, porque minha família sempre esteve nesse meio. Sim. Então, eu sempre trabalhei em construtora, junto com na obra mesmo, junto com os peões, como se diz. E eu sempre estive nesse meio. Trabalhei na área comercial, mas em ramo de construção civil. Fazia engenharia, mas eu precisei trancar a faculdade para cuidar da Maria Júlia, porque eu não estava conseguindo conciliar faculdade, trabalho, filho, casa, esposa, enfim, todas essas funções. Então, eu optei por trancar a faculdade. Chegou um determinado período da minha vida que eu precisei sair do trabalho onde eu estava, que era uma construtora, e sair para cuidar da minha mãe nesse período. E aí foi quando eu conheci a Inove, porque tinha pessoas na minha vida, naquela época, que trabalhava para a Inove. E aí você viu, o que foi? Assim, essa pessoa te falou da Inove, você viu algum movimento, você viu... O que você viu que você se interessou por trabalhar na Inove? Essa pessoa se transformou muito. Então, ela foi se transformando, a forma de andar, a forma de vestir, tudo, e aquilo ali foi brilhando nos meus olhos. Você foi percebendo que tinha algo diferente. Okay. E ela me convidou para ajudar ela nesse processo. Então, eu comecei a fazer os agendamentos das visitas para essa pessoa. Até então, não era para a Inove. Eu agendava para essa pessoa fazer as visitas. E aí, um dia, a pessoa falou assim, você quer trabalhar na Inove? Eu falei, quero. Ele falou, então, vou marcar uma conversa com o Vinícius. E aí, quem me entrevistou, Bia, foi o Vinícius. Você nunca tinha visto ele? Nunca tinha visto vocês, não conhecia vocês. E aí, o Vinícius me fez a entrevista. Lembro direitinho, foi na antiga sede. Afinal de contas, tem 7 anos. E foi um bate-papo super tranquilo, muito leve. Ele falou, tá bom, Karen, você começa amanhã. Aí eu, assim? Assim. Falei, tá. Comecei no outro dia. Aí eu comecei na Inove no projeto de prospecção. Então, eu fazia a mesma coisa que eu fazia para essa pessoa. Comecei a agendar clientes para os consultores visitar. Fiquei nesse projeto durante um período, até em fevereiro do ano seguinte. Quando foi em fevereiro, eu fui convidada para fazer parte do time de pós-venda. Então, eu fui fazer pós-venda junto com o senhor Francisco. Então, eu trabalhei muito tempo com o senhor Francisco, que ele foi muito importante na minha vida. Quem está nos ouvindo agora e conhece um pouco da história, aqui dentro ele é uma figura meio que mística, sabe? Assim, não é isso? A gente fala o senhor Francisco. É interessante que ele não está na empresa desde 2020, quando veio a pandemia, por questão de idade. Enfim, ele afastou e depois foi fazer outras atividades. Mas o quanto ele é presente na formação de cada uma das pessoas que estão aqui há muito tempo e que entrou agora. Né? Recentemente teve um movimento e ele estava aqui também. E é interessante quanto que ele nos desenvolveu, né? De uma forma direta, como no seu caso, e é um privilégio, como de uma forma indireta, com participações especiais. E como que foi para você trabalhar com uma pessoa que já estava na empresa há tanto tempo? Nossa, Bia, para mim é uma honra trabalhar ao lado dele. E ele teve tanta paciência de me ensinar. Ele falava, Karen, você vai falar com os clientes assim... me ensinava em relação ao produto, acompanhamento de cliente, o que falar, o que não falar, como escrever no SGI, né? Enfim, e nós dois trabalhávamos juntos. Você virou parceira dele? Virei parceira dele. Sabe o que eu tô lembrando aqui, Karen? Uma história engraçada. Meu primeiro dia na empresa, primeiro mesmo, assim, oficialmente, vai trabalhar. E eu não sabia muito exatamente como fazer. Na hora do almoço, todo mundo saiu, eu atendi o telefone.
E esse cliente queria uma informação sobre o crédito birô. E eu olhei tudo que você imaginar na Serasa, tudo no nosso site, nada, não encontrava isso. E eu estava extremamente, assim, sabe, deprimida? Quando eu tinha o cliente, falei que para ele ligar depois do meu sistema estava inoperante, que eu ia ligar para ele depois do almoço. E quem chegou com uma bondade, uma sabedoria, assim, que transcende todo entendimento? O seu Francisco. E ele começou a rir de mim. Porque ele falou assim, querida, por mais que fale que é birô, escreve Bureal. Como que eu ia saber disso? E aí ele me explicou com muito carinho, eu li todos os produtos, enfim. E ele é essa figura de muita generosidade, né, Karen? E nesse momento, você ficou ali trabalhando diretamente no pós-venda junto com ele, quanto tempo? Nossa, Bia, eu fiquei com ele um ano e meio aproximadamente com ele. Porque depois disso, Bia, eu passei um pouquinho na cobrança. Olha só, fez cobrança. Eu fiz cobrança com a Flavi. Então, a Flavi me ajudou nesse processo, me ensinou a cobrar. Também trabalhei no financeiro, em um período de férias de uma pessoa, e eu fiquei no financeiro. Eu não me lembro, sério, como que foi passar no financeiro? Bia, foi diferente. Foi diferente. Não tem nada a ver comigo, mas foi boa a experiência. Entendi. Passei no back-office também, Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários setores da Inovem. Confesso que o único que eu não trabalhei diretamente foi no comercial interno. Foi o único. Já tive a oportunidade de liderar, mas eu mesmo fazer, não. Foi o único, porque o restante, fiz tudo. Depois eu voltei ainda para o Sr. Francisco, ali, depois que eu fiz a cobrança, fiz o financeiro, voltei para ficar ali full time com o Sr. Francisco. E aí foi quando a Fran chegou. A Fran chegou e ela falou, vamos lá, vou pegar esse pós-venda, vou criar um pós-venda, vou estruturar todo esse pós-venda. E aí a Fran reestruturou o pós-venda. Nesse período, o Sr. Francisco, ele foi ficando mais assim, atendendo clientes na rua. Quando às vezes um cliente queria uma visita, ele ia muito presencialmente. Os clientes gostavam muito dele. Até hoje, tem muitos clientes que perguntam pelo Sr. Francisco. Isso há 7 anos. Até hoje, Bia. E aí a Fran estruturou o pós-venda. E aí começamos aquele trabalho e começou a me desenvolver. Até então, Bia, não passava pela minha mente ser gestora. Não pensava, porque eu achava que eu não tinha potencial para isso. E a Fran, o tempo todo, ela falava para mim que eu tinha, sim, esse potencial e que ela ia me desenvolver para isso. Isso quanto tempo de casa, mais ou menos, quando fui trabalhar com a Fran? Já tinha uns 2 anos. 2 anos de casa. Uhum. E aí, eu comecei a ser liderada pela Fran, e a Fran trabalhando, tudo, me ensinando. E na época, Bia, eu era muito emotiva. Muito quanto? Muito, mais ou menos? Muito, muitão. Você chorava? Chorava por tudo. Entendi. Então, assim, o cliente falava alterado, chorava. O cliente falava que estava passando por dificuldade, chorava. Então, tudo para mim era motivo de choro. A minha família me ligava, era motivo de choro. Então, eu era uma pessoa descontrolada emocionalmente. E ela falou, Karen, vamos lá, nós vamos trabalhar isso. E ela foi me ajudando nesse processo para que eu não fosse tão emotiva assim, Bia. Para que eu conseguisse controlar as minhas emoções. Entendi. Não que eu tinha que ser uma pessoa fria e não podia chorar, mas existia um momento certo para aquilo. Ela foi te ajudando ali a ter um controle emocional. Exatamente. Sobre as situações. Então, ela foi me ajudando em relação ao controle emocional, em relação a me posicionar, né, ao jeito de vestir, o jeito de andar, né, me cuidar, eu entender que eu era mãe, mas antes de eu ser mãe, eu era uma mulher. Então, ela foi me auxiliando, cuidando de mim durante todo esse processo. Até que um dia, no pós-venda também eu tive a oportunidade de cuidar da retenção dos nossos clientes. Até que um dia, Bia, eu recebi um convite no e-mail. Karen, você terá uma reunião tal dia. Aí eu falei, nossa, o que será nessa reunião? Só falava isso? Isso. Ok. Aí se programem. Aí eu falei, ok, vai ter a reunião. Na hora que eu estava subindo as escadas, Bia, e a sala de reunião na antiga sede era no andar de cima. Na hora que eu estava subindo as escadas, eu encontrei o Vinícius. E ele falou, você tem reunião agora? Eu falei, tenho. Ele falou, boa sorte.
Bia, na hora que ele falou boa sorte, eu falei, meu Deus. O que você pensou que era? Eu falei, eu fiz alguma coisa errada, vou levar algum feedback de alguma oportunidade. Foi isso que eu pensei. E na hora que eu subi, pra minha surpresa, tava você, a Flavia e a Fran. Aí na hora que eu olhei, eu falei, bom, feedback não é, porque senão seria só a Fran. Por que está as 3 aqui? E aí, naquele momento, eu falei, gente, será? Não é possível. Será que aconteceu? Será que eu vou mudar de setor? Enfim, começou a passar um monte de coisa. Passou várias coisas na minha cabeça. E aí vocês conversaram muito comigo, falaram um pouquinho sobre a minha jornada, quanto eu me transformei, quanto eu amadureci nesse processo. E aí me convidou para ser líder do time de pós-venda, que era o time que a Fran liderava. Bia, eu tenho uma foto desse dia. Nossa, nós choramos muito, eu chorei muito, foi um dia muito especial. Como eu falei, eu jamais imaginava que eu teria potencial para isso e tive pessoas ao meu lado que me ajudou a me mostrar que eu era capaz de realizar todas as coisas. E aí, no dia 1º de outubro de 2021, foi divulgado para toda a Inove a liderança. Foi um dia muito especial, tenho várias fotos desse dia também. Foi um dia muito emocionante, né? Eu chorei muito, a Fran chorou muito. Afinal de contas, a gente já estava um tempo trabalhando juntas. E nós fomos almoçar no Coco Bambu. Lembro direitinho, lembro até do prato que nós pedimos, Bia, de tão especial que foi esse momento. E aí começou a minha jornada como líder. Isso há quanto tempo? Agora em outubro vai fazer 4 anos. 4 anos. E, Karen, você falou muito de que foi transformada e contou aí com a ajuda da sua líder para te desenvolver em outras áreas até que não necessariamente fosse na empresa. Como que foi esse momento para você assim, de transformação, hoje olhando, né? A Karen que começou lá fazendo prospecção, passando por várias áreas da empresa, até chegar o momento de ser convidada, não participou de processo seletivo, foi convidada para ser uma líder. Como que foi esse movimento para você? E uma dúvida, o seu time na época, ele ficou surpreso com esse convite? Não, Bia, não ficou surpreso. Eu lembro que nesse dia 1º de outubro, chegou 2 pessoas novas na empresa. E eles falaram assim, você é líder? E eu falei, não. Só que naquele dia, um pouco mais tarde, isso era umas 8 horas da manhã, um pouco mais tarde seria divulgado para a empresa. Ele falou, nossa, porque eu achei que você era líder da empresa. O que você acha que eles viram em você, que eles acharam isso? Postura. Você que acredita que um líder ele se destaca no meio das pessoas? Na verdade, se ele não destacar, há uma oportunidade. Porque quando o líder chega, Bia, algo ali precisa mudar. Com certeza. Então, se ele não destaca, ou se ele chega em um ambiente e continua da mesma maneira, talvez há uma oportunidade, no meu ponto de vista, tá, Bia? Então, as pessoas já me viam, não foi uma surpresa. Para as pessoas que chegaram naquele dia, para os consultores e nem para a equipe que até então eram meus parceiros e a partir daquele momento seriam os meus liderados. Eu sei que teve a participação aí da sua líder, que é a Fran, que é uma baita gestora de pessoas, mas o fogo, a chama de ser líder é algo muito particular. É um desejo que tem que brotar no coração de cada pessoa e, lógico, ela vendo esse potencial, ela desenvolveu. Assim como na corrida, né? Assim como você teve um momento de virada de chave até para a saúde, enfim. Em que momento, antes de ser líder, que você falou, eu me vejo? O que aconteceu que você falou assim, cara, é isso que eu quero para minha vida? Tá. 1 ano antes, Bia, de eu me tornar líder, nós tivemos uma convenção de vendas. E aí, nesse momento, teve um determinado momento nessa convenção que as pessoas ficavam segurando nos braços, você via os seus sonhos e corria, tentava correr para alcançar esse sonho. Aquele dia foi a mudança de chave na minha vida. E aquele dia eu fiz uma carta para o meu futuro, falando que eu queria ser líder. E aí, 1 ano depois, chegou esse momento. Então, o que a gente precisa, e aí a gente observa, né, nessa história aqui, é que não é de um dia para o outro. É um construir. Na nossa vida é assim, dentro de uma profissão é assim, dentro de um ambiente corporativo. Mais uma vez, né, a gente tem oportunidade porque
você como líder tem notado, e a gente estava conversando isso recentemente, o quanto que as pessoas já entram com uma sede de que acha que em 3 meses, 4 meses já vão subir de cargo. E, na verdade, elas estão mais preocupadas com a hierarquia do que com o aprendizado. E eu percebo aqui você falando que o seu objetivo sempre foi em aprender. Eu aprendo, entendo e vou para frente. Eu aprendo e vou para frente. E é claro, quando a gente vai se preparando, no momento certo, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, não é isso? E aí você chegou lá e começou a liderar o seu time, tudo muito romântico, tudo muito lindo. E como que foi liderar para você naquele momento? É um mar de rosa, tem desafio, enfim. Como que foi o primeiro ano, por exemplo, de liderança da Karen? Bia, não é um mar de rosas, como Não as pessoas pensam. Me conte um pouco, como que foi esse primeiro ano? Quais foram os desafios que você encontrou? Liderar pessoas completamente diferentes da Karen. Então, teve pessoas mais explosivas, pessoas que não tinham sonho, assim como eu, quando eu entrei na Inove, pessoas com culturas diferentes. Aí era resultado, eram calibrações, reuniões. Bia, eu me lembro a primeira vez da minha calibração, onde eu tinha que apresentar os resultados. E nessa época era para você, para a Fran, para a Flavinha. E, nossa, eu achei que eu ia até passar mal quando eu fui apresentar esses resultados, porque eu não tinha vivido aquilo ainda. E aí, como sempre, eu tive muitas pessoas ao meu lado que me ajudou nesse processo de liderança. Aí já não era só a Fran, aí eu tinha a Flavinha, que estava muito ao meu lado me ajudando. Tinha você, que era a minha líder direta. Então, foi um momento onde a Karen, como se diz, teve que correr mais. Correr para aprender, para desenvolver, para estudar. Né? Teve muito tempo de dedicação para transformar a Karen em uma líder. Não que antes eu não era, mas precisava mudar. Entendi. Tempos depois, a Karen foi para um outro degrau. Já não era mais só pós-venda. E você assumiu outro desafio. Qual foi? Tá. Quando eu fui para o pós-venda, fiquei como líder do pós-venda somente. E aí depois eu assumi toda a equipe administrativa. Quando a gente fala toda a equipe, eu estou falando de 6 áreas, realidades totalmente diferentes. Antes, e aí? Bia, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas, como eu tive a oportunidade de passar em vários setores, aquilo que eu estava liderando eram coisas que, teoricamente, ainda estava confortável, porque eram coisas que eu sabia fazer, coisas que eu já vivi. Então, liderar a equipe de cobrança, eu já fiz parte do time de cobrança. Liderar o financeiro, eu já fiz financeiro. Liderar a retenção, eu já fazia retenção, já fiz retenção. Então, eram coisas que, teoricamente, já estavam ali, coisas que eu já sabia fazer. Mas eram áreas totalmente diferentes. Era, sim, desafiador, porque, ao mesmo tempo que eu falava sobre retenção, eu já estava falando sobre fidelização de cliente, já estava falando sobre comercial, eu já estava falando sobre... Enfim, eram assuntos totalmente diferentes. Então, mas era muito prazeroso, Bia, porque eu gosto muito desse processo, gosto muito de estar com pessoas, eu acredito muito nas pessoas. Todo mundo que passa por mim, eu sempre falo, gente, não é do dia para a noite. Você planta uma semente a partir do momento que você faz uma entrevista. E você precisa regar essa semente para que se transforme. E ela vai crescendo. Você não plantou uma semente hoje, amanhã você já está colhendo os frutos. Não, você plantou uma semente e você vai aguando essa semente, ela vai crescendo, crescendo. E assim é a nossa vida. Tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Então, as pessoas vai aguando essa semente, ela vai se tornando uma árvore até que ela dê o fruto. E na minha vida foi assim também. Então, eu gosto muito de estar ao lado de pessoas. Gosto muito, para mim, uma das minhas linguagens de amor é o tempo de qualidade. Então, eu gosto de conversar de olho no olho, de saber a história, de como foi, gosto dos detalhes. E, para mim, é muito prazeroso isso. Você falando aqui, estou tendo vários insights, né? De coisas que eu sei e de coisas que é bom ver na vida de alguém, né? Quando você fala, eu assumi um desafio de 6 áreas diferentes, teoricamente, para mim, foi confortável porque eu já tinha passado. E eu falo isso muito para as pessoas. Aproveita as oportunidades. Porque lá na frente você pode usar isso. Conhecimento é algo que ninguém tira de você.
experiência, vivência, criar habilidades, novos skills, é algo que lá na frente vai ser o seu diferencial. Então, quando a gente começa a olhar um pouquinho para a sua história, a gente percebe que você passou em várias áreas e aí, em determinado momento, o mundo, o cosmo, enfim, dê o nome que você achar. Para mim, não existe coincidência, existe preparação. Você, na verdade, era uma escola para que você chegasse até essa gestão desse time tão complexo e tivesse vivência suficiente para liderar aquelas pessoas. Então, fica um insight aqui para quem está nos ouvindo, aproveite, dê o seu melhor. Na antiga sede existia algo muito forte para nós, na nossa cultura, que inclusive ficava na nossa parede, você lembra? Lembro. Que era um versículo ali do livro de Colossenses que falava: tudo quanto fizeres, façare de todo o seu coração, não para homens, mas como se fosse para o próprio Deus. E quando a gente coloca energia, quando a gente se dispõe a aprender, lá na frente a gente vai usar desses benefícios. Eu acredito que isso foi o que você fez e foi exatamente isso, talvez, que tenha te ajudado quando você chegou nesse desafio. Mas a gente acelera um pouco mais a história da Karen aqui dentro desses 7 anos, e a gente percebe que, eu acho que 2 anos, você vai me lembrar, a Karen foi para outro degrau, subiu mais um degrau nessa experiência de liderança. Qual foi, Karen? Bia, falando um pouquinho sobre essa nova experiência, eu lembro que em uma reunião de líderes, eu joguei e falei: um dia eu quero ser líder da equipe de vendas comercial. Lancei a semente. Algum tempo depois, em junho do ano passado, eu fui convidada para assumir um time de vendas. Me conta. E aí? Chegou aquilo que você pediu? Chegou, Bia. E aí eu falei: bora lá. Então vamos. E tinha ao meu lado a Fran, que por um tempo ela tinha saído um pouquinho, foi cuidar de outras áreas, cuidar de outras pessoas. E a Fran falou: então eu serei a sua coordenadora e juntas nós vamos criar esse time. Bia, nós criamos o time do zero. Desenvolvemos sistema. É lógico que nós tivemos várias pessoas ao nosso lado, mas era sistema, mailing, o que falar, como seriam as visitas remotas via Google Meet, enfim, nós começamos todo esse processo do zero. Até no mês passado eu falei: gente, era eu, a Fran, a Larissa e um sonho. Hoje é eu, a Fran e 9 pessoas no nosso time. Falo: meu Deus do céu, em um ano, quantas pessoas chegaram, como nós crescemos durante esse período, Bia? Fazendo um comparativo aqui, que são perfis diferentes, momentos diferentes, o que a Karen, quais skills que a Karen nesse 1 ano teve que desenvolver, quais habilidades, né, que você às vezes não tinha, não precisava muito ali gerenciando um time interno de atendimento, mas que para uma área comercial você teve que aprender, teve que se reinventar, teve que, às vezes, estudar sobre. Tá, Bia, assim que eu assumi o time de Inside Sales, eu tive uma conversa com a Fran, e eu mesmo e a Fran, nós sempre tivemos as conversas muito abertas. A gente sempre falou aquilo para outra que precisava falar, sem muito mimimi. E ela falou: Karen, muito bem, você chegou até aqui. Para Karen vendedora, para Karen líder de um time de vendas, precisa nascer uma nova Karen. E eu falei: eu estou disposta. E isso, Bia, é o que nós mais precisamos nas pessoas. Verdade. As pessoas não precisam saber, ou ninguém nasce sabendo, mas ela precisa ter vontade, desejo e estar disposta a pagar o preço para aquilo ali. E eu estava. E eu falei: tudo bem, Fran. Ela falou: então eu vou te ajudar. E juntas nós vamos conseguir. Eu falei: vamos. E começamos. Bia, eu tive que mudar completamente. Então, a Karen, ela mais no mundinho dela, com o time dela. Não era uma pessoa de... Sempre gostei muito de conversar, mas eu conversava mais com o meu time. E aí eu vim para outra pegada. Agora eu lido direto com o gerente nacional da Inove, que é o Erickson, né? Lidou com o nosso diretor, que é o Vinícius. Então, assim, mudou completamente o meu relacionamento com as pessoas. Agora eu
é meta, é cobrança, é resultado, é vendas, é reunião. Pessoal, vamos lá, vamos ligar. Então, se mudou muito. E você tá que mexe esse braço aí, já chegou aqui falando sobre algo, inclusive tá tudo bem, né? No resultado. Tô percebendo com o braço, né, Karen? Tem algo especial aí nesse braço? Sim, Bia. Eu sempre falei, e eu falo pro meu time, desde quando eu cheguei aqui na Inove, no time de liderança, eu falei, gente, eu quero subir no pódio. E para eu subir no pódio, o time tem que alcançar o resultado. E, recentemente, eu tive a oportunidade de receber o relógio. Eu vi, lindo, amei. Porque nós abatemos a nossa meta. Então, nós tínhamos uma meta e nós alcançamos 200% da meta. Uau, parabéns. Então, eu fiquei muito feliz. Você, eu acho que... É claro que todos os setores têm metas, mas o setor comercial, a meta ali é mata-mata, né? Todos os meses, você zera e começa de novo, zera e começa de novo. Você já contou um pouquinho pra gente que saiu de uma vendedora e agora está com um time de 9. Como que foi para a Karen essa questão do desafio de lidar com a meta, de ter uma meta e ter que entregar essa meta? Porque é diferente. Eu acho que ambos têm cobrança, tanto numa supervisão de administrativo, mas quando você vem para o comercial, a frequência é diferente, a vibe é diferente, a energia é diferente. Como que é para a Karen hoje lidar com isso? Como que foi no começo, se foi desafiador ou não, e como que é hoje? Bia, até chegar numa premiação. Bia, foi desafiador e preciso ser sincera dizendo que ainda é desafiador. Você trabalhar com resultado, trabalhar com meta, é o tempo todo ali, acompanhando. Pessoal, vamos lá, vamos ligar, foco. Visita, quantas visitas você tem, quantos agendamentos você fez, quanto que nós entregamos esse mês, pessoal, vamos lá, a gente precisa entregar. Então, assim, era e ainda é, só que não na mesma proporção que era antes. Sim. Porque antes era algo novo, algo que eu estava aprendendo. Hoje eu sei, então eu vou lapidando. Sei tudo? Não, Bia, estou aprendendo. E eu acredito que nem vou chegar em um momento onde eu sei tudo. Porque senão, chegar esse momento... vai ter que ir embora. Ter que ir embora. E não, então eu estou nesse processo de desenvolvimento, mas é algo muito diferente, Bia. É cobrança, é resultado, pessoal, vamos lá, tudo. Então, precisou de muita transformação da Karen e ainda precisa. Ouvindo um pouco da sua história, eu percebi, e você falou e relatou isso para a gente, que em determinado momento você escreveu uma carta, em outro determinado momento você falou para os líderes que chegaria em tal lugar. E são coisas que, de fato, você foi declarando e foi acontecendo. Queria que você me falasse um pouquinho. É intencional? Você acredita nisso? Você acha que a gente precisa ser intencional nas nossas falas, naquilo que a gente comunica? Queria que você me falasse um pouquinho. Sim, Bia. Nós precisamos ser intencionais. Falar no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas. Então... de fato, era um desejo do meu coração. Então, eu fui intencional em dizer que era o meu sonho, que eu queria ser líder da equipe comercial. Mas não só isso. Eu fui me desenvolvendo para quando chegasse esse momento, eu estivesse mais preparada para isso. É lógico que quando chega o momento, aí, de fato, você lidar ali com as situações. Mas até na nossa vida, Bia, quando alguém chega hoje, por exemplo, alguém chega do meu time, eu falo, olha... daqui a pouco você pode se tornar líder de uma equipe de vendas internas. E você não pode esperar quando essa oportunidade chegar para você se preparar. Então, você já precisa começar a se preparar a partir de agora. Então, já agindo como líder, já se relacionando como líder, tendo olhares de líderes. Para quando chegar esse momento, você já está mais preparado para assumir aquela posição. Então, eu fui intencional em dizer, e nós precisamos, sim, ser intencionais, mas mais do que isso, ir se preparando para esse momento. Isso é tão importante para quem está nos ouvindo, né, que gera um baita do insight, que se você quer ser algo, então se torne algo hoje. Você nunca será algo antes disso não ter brotado na sua mente e passado pelo seu coração. Eu acredito isso muito forte, né, Karen? Então, se eu desejo chegar à liderança... a minha postura, a minha fala, os meus estudos precisam ser canalizados e voltados para isso. Para que, quando a oportunidade chegar, a gente já, de uma certa forma, esteja preparado. As pessoas já nos vê naquele determinado lugar. Como eu sei que você é uma líder intencional, já está claro aqui para a gente, aonde a Karen se vê dentro da organização daqui a alguns anos?
Foi uma carta, depois você falou, e agora a gente vai gravar aqui. Vai ter várias outras pessoas testemunha. Aonde exatamente a Karen quer chegar aqui dentro? Bia, todas as pessoas que chegam na minha vida, eu quero que as pessoas sejam melhor do que eu. Que foi algo que eu aprendi durante esse processo, durante a minha jornada. Então, eu quero desenvolver a minha equipe, lógico, as pessoas que querem, as pessoas que têm vontade, que têm esse potencial para ser líderes. Porque aí nós teremos vários times de vendas internas e aí estar ao lado da Franciele coordenando todas essas equipes de vendas. Quer ser coordenadora. E isso é uma coisa que você fala e declara desde antes de chegar no comercial. Antes de chegar no comercial. Então, se você declarou, ela é intencional, vamos esperar, porque isso vai acontecer com certeza. E aí esse papo tá tranquilo para você? Está muito tranquilo, tá muito leve. Então, tá bom. Pra gente começar a já pensar um pouquinho na finalização, queria que você me falasse assim, qual foi um dia, você já falou de alguns dias especiais, mas qual foi o dia mais desafiador para a Karen, ou mais emotivo, ou com forte impacto emocional, que ela lembra até hoje, e nesses 7 anos? Você fala, esse foi o dia mais incrível de tudo que eu vivi dentro da empresa. Nossa, Bia, um dia, um momento, uma situação. Foi de fato, se tivesse que parar e resumir agora em um momento, seria esse. Nossa, Bia, um momento é muito difícil, porque eu tive muitos momentos na minha vida. Vários. Mas teve um momento, eu ainda não era líder, e esse dia ficou marcado na minha vida. Estava tendo a despedida de um colaborador, isso tem muito tempo, Bia, porque ele ia mudar de cidade. Bia, e eu chorei muito naquele dia. Chorei muito, 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 muito. Até que um líder pegou a água doce lá e me entregou para eu acalmar, de tanto que eu estava chorando. Naquela época, você relatou que você era muito chorona. Muito chorona. Sim. E aí, Bia, aquilo ali me gerou um desconforto. Alguns dias depois, das pessoas que fazia parte do meu time de pós-venda saiu da empresa, ia para um outro lugar. E nós fizemos uma festa de despedida para essa pessoa. E aí, no final, todo mundo falou para essa pessoa e falou assim, Karen, e você quer falar? Aí eu falei assim, quero. E aí eu falei para a pessoa, agradeci pelo tempo, pela parceria. E aí, em determinado momento, alguém falou assim, gente, a Karen não chorou hoje. E eu falei, então, a partir de hoje, eu não choro mais. Bia, esse dia ficou marcado na minha vida. A partir daquele dia, eu falei, hoje eu não choro mais. Posicionamento. Então, aquele dia foi um dia que marcou muito. Eu tive muitas coisas que marcou na minha vida. Pessoas, feedbacks. Lembro, o meu primeiro feedback que eu recebi do Vinícius foi uma calibração sobre terceirizar. Então, foi muito marcante na minha vida. Teve momentos durante a nossa reunião de líderes, a minha primeira reunião de líderes, que marcou. Então, assim, teve vários momentos que marcou a minha vida. Esse, principalmente, porque foi uma mudança de chave. E é importante, né? Assim, muitas vezes a gente tem potencial, tem habilidade, mas a gente não se posiciona. De uma forma geral na vida. Mas um líder que não se posiciona, a consequência é trágica. Porque um líder, na minha concepção, é aquele que direciona. Eu sempre falo que a liderança é aquele cara que vai dizer qual é o caminho que vai seguir. O líder, ele entra para resolver problema. Ele chegou, ele é a pessoa que vai resolver. E ele precisa ter uma posição clara para que gere uma confiança no time. E quando um líder não se posiciona, um time não sabe a direção que vai seguir. E aí, outros pequenos líderes vão nascendo dentro daquele time e aí o caos se estabelece. Imagina que tem um barco, tem um líder na frente e ele não se posiciona, não fala a direção aí a seguir, e aí outras pessoas falam, vai para a direita, outros falam, vai para a esquerda, e as pessoas começam a remar para lugares diferentes. Então, na nossa vida é assim também, né, Karen? Uhum. Como pessoa, como esposa, como no ciclo profissional, nós precisamos de posicionamento. E olha o poder do posicionamento. Eu não vou chorar mais. Pronto, mudei a chave. Lógico, a gente volta daquilo que a gente vem falando desde o início do nosso bate-papo. Tem tempo, tem aprendizado, é uma jornada. Eu adoro dizer que nossa vida é uma jornada. A gente aprende e vai evoluindo, mas se a gente não se posiciona,
o game não muda, né? Se a gente não resolve mudar o leme, o barco não segue a direção correta. E pensando nisso, e eu gosto muito de pensar na frente, essa coordenadora Karen, daqui a pouco, e o legado? Qual é o legado que a Karen quer deixar para tantas pessoas que ela tem conhecido, ensinado? Como você falou lá na corrida, eu aprendi, agora eu ajudo. Qual é o legado que você quer deixar ao longo, não só na empresa, mas legado na vida das pessoas que estão próximas a você aqui e fora da empresa? Bia, ame, faça as coisas verdadeiramente com amor. Aproveite todas as oportunidades que chegam na sua vida. Então, hoje eu preciso aprender um processo novo, em qualquer área da sua vida. Seja pessoal, enfim. Faça aquele novo. Viva o novo. Celebre as coisas. Tenha compromisso com você. Se você falou que vai fazer algo, faça esse algo. É isso que eu quero deixar para as pessoas. Ame você, cuide de você, tenha tempo de qualidade. Conte a sua história para as outras pessoas, porque através da sua história você pode inspirar outras pessoas. Se posicione. Então, é um pouquinho do que eu quero deixar. E, principalmente, Bia, faça as coisas com amor. Hoje, tudo que eu faço, se for para catar um lixo, eu vou lá e faço o meu melhor. Eu faço com amor. Não porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou fazendo isso, que eu não preciso mostrar isso para ninguém, mas para mostrar para a Karen e para o Senhor que eu estou fazendo algo com muito amor. Uau, incrível, legado poderoso. Para a gente finalizar, não está previsto aqui, mas eu vou fazer. Sabe, você já brincou daquele negócio de Xuxa que pergunta e volta com a palavra, algo que vier na sua cabeça? Topa? Topo. Vamos fechar? Vamos. Resumindo a Karen, tudo que a gente conversou e tudo que a gente não conversou, porque isso aqui a gente poderia ainda estender por muito, muito tempo, que eu sei que teria história divertida para a gente aprender. Muitas. Então, eu falo e você me fala o que vier na sua cabeça. Tá Combinado? bom, combinado. Valendo. A Karen é? Corajosa. A Karen mãe é? Ousada. Um sonho. Minha casa. A correr. Pode falar. Ai, Pode. eu não quero falar só um sonho. Fala já, aproveita. Então, eu quero minha casa, meu carro e correr em uma outra cidade, correr em um outro lugar. Seja específica a cidade. Quero correr em Florianópolis. Pronto. Quando? Em 2026. Seu time é? Nossa, são tantas palavras, mas o meu time é uma característica. Eles têm a característica de servir. Então, o meu time é muito dedicado. Um amor? Minhas filhas. Um objetivo de vida pessoal. Nossa, Bia. Vários, mas construir uma família. Construir uma família. Não que eu não tenha. Mas Qual? ainda falta algo. Tá chegando. A cultura da empresa é? Celebração, amor, respeito, lealdade, caráter. A Karen gestora é? Amorosa, cuidadosa, responsável. Meu legado. Em uma palavra. Nossa, Bia. Inspiração. É isso. Karen, eu quero te dizer que você é inspiração para mim dentro dessa organização. Nós somos muitos, mas muitos, muito honrados por ter você há 7 anos aqui, quase 5 anos como líder. Eu faço parte da caminhada, da sua caminhada. Eu me lembro exatamente do dia que você entrou. Eu me lembro exatamente, passou um filme aqui na cabeça, todas essas histórias
que você relatou, e eu estava em boa parte dela. Por isso eu me sinto extremamente grata por esse bate-papo, por ouvir você. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora entendeu que quando eu falo lá no começo que o ePeoplecast é um lugar de se conectar com as histórias que nos levam para um outro patamar, que entende que são pessoas comuns, com problemas comuns, que se resolve, que se posiciona aí além dos problemas. O ePeoplecast mostra que nós somos pessoas que com N dificuldades, mas a nossa diferença é que a gente decidiu e decide todos os dias a continuar a ser resiliente. Então, eu fico muito feliz por esse bate-papo. Espero que tenha sido agradável para você, tudo que nós vivemos aqui. Quero te agradecer não só pelo bate-papo, mas também pela parceria dos 7 anos. Eu tenho certeza que esse momento aqui ainda vai ser gravado e muitos outros momentos, que a história da Karen com essa empresa ainda vai ter muitos e muitos anos, muitos Amém. Capítulos, com muitas histórias, muitas vivências e muitos aprendizados. E eu queria te agradecer por abrir seu coração, por falar tudo para a gente e dizer que eu fico muito feliz por toda a transformação que teve na sua vida. Muito obrigada. Bia, eu que agradeço pela oportunidade, por estar aqui, contar um pouquinho sobre a minha história, como foi esse processo de transformação, né? Poder incentivar outras pessoas também, que assim como eu não sonhava e hoje tem realizado muitas coisas. Então, obrigada por fazer parte da minha jornada, por fazer parte desse processo de transformação. E espero que tenham muitos anos e logo, logo a gente grave para contar um novo capítulo. Então, obrigada. Para finalizar, qual a mensagem a Karen quer deixar para todos os colaboradores da empresa e para quem está nos assistindo agora? Bia, a mensagem que eu quero deixar para você, para todos que estão aqui, para as pessoas que vão nos assistir seja dedicado, dê o seu melhor, tenha foco para você conseguir realizar. Não se compare com ninguém. Tem alguém lá em mente que você quer se espelhar nessa pessoa, mas tenha suas próprias metas, os seus próprios sonhos e corra atrás para você alcançar todos eles. Uau, mensagem poderosa. Para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Eu espero que você, como eu, tenha tido vários insights dessa história maravilhosa de uma mulher corajosa, de uma mãe que é uma super mãe, de uma líder que sempre teve o caráter e disposição de servir. E eu quero aprender com pessoas como ela. E eu quero te fazer um convite também. Continua ouvindo, acompanhando cada episódio do ePeoplecast, porque, assim como a Karen, outras pessoas, a gente vai ouvir aqui várias histórias inspiradoras que, com certeza, no final vai gerar transformação e muito aprendizado para cada um de nós. Então, eu me despeço aqui, agora, da Karen e de vocês, e eu digo para vocês até breve. Obrigada.